Oi, gurias, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, do perfil @atelier.ania. Sou uma das criadoras de conteúdo da Círculo. E hoje eu vou ensinar vocês um vestido maravilhoso e muito fácil de fazer, de um ombro só, manga comprida, de um ombro só. Para um tamanho M, eu tô no terceiro novelo do Encanto Slim, tá? Eu tô usando a cor número 9926, que é a cor Scarlet, maravilhosa pro Natal, tá? Então eu já tenho, sim, estamos em outubro e eu já tenho meu look de Natal. Então, se eu fosse tu, te inspirava em mim e também ia fazer o teu look de Natal com esse Encanto Slim, que é maravilhoso. A agulha utilizada para esse vestido foi de número 5 milímetros, tá? Vai ser um ponto bem abertão, tá? É um vestido que tu vai precisar usar aí um shortinho, um topinho, né, na cor da tua pele. Ou botar um forro, como vocês preferirem. Vai ser um vestido todo bem aberto, bem lindo, maravilhoso. Muito gostoso de tecer, porque esse fio aqui, ele escorrega bastante, né? E aí, com a agulha de 5 milímetros, vocês vão ver que vai ficar, assim, bem gostoso de fazer mesmo. Não vai ser aquela coisa apertada, então fica tranquila. Tenho certeza que tu vai gostar de fazer esse vestido. Com relação às medidas, eu sempre vou dar indicações e sugestões. Mas o que sempre funciona mais é vocês conferirem no corpo de vocês, irem medindo, experimentando no corpo de vocês. Eu sei que quando a gente vai seguir um tutorial, a gente gosta de tudo bem mastigado, porque a gente não quer pensar. Eu te entendo. Mas como o Encanto Slim, ele tem um caimento bem diferente do que a gente tá acostumado para fazer roupa, eu não me sinto confortável de te dizer exatamente quantas correntinhas ou quantos centímetros tu precisa fazer, porque vai render muito diferente do que rendeu pra mim e vai render pra ti. Vai render diferente, não adianta, tá? Cada uma tem uma tensão de ponto. Além disso, dessa forma, né, experimentando, claro, sempre seguindo as indicações e sugestões e vendo como é que fica, sem ficar frustrada se não der certo, é uma ótima forma da gente ir aprendendo, de vocês irem aprendendo. Irem se desapegando um pouco da ideia de que todo mundo faz o mesmo crochê, né? Então, cada uma tem o seu, a forma que rende pra mim não vai ser a forma que rende pra ti. E isso é maravilhoso, na verdade. A gente tem que ver o lado positivo disso e aprender com isso, tá? Então, esse vídeo sim tem indicações de quantidade de correntinhas e tudo mais, mas eu vou ensinar como tu vai medir no teu corpo, porque o principal desse vestido é a correntinha inicial. E depois, claro, a quantidade de carreiras, mas que daí vai ser conforme o tamanho de vocês, tá? Enfim, guria, vai ser bem divertido, tá? Fica bem à vontade, eu espero que tu goste. Um beijo e fiquem aí com o tutorial. Vamos começar o nosso trabalho com correntinhas, tá? Vou deixar aí na tela para vocês mais ou menos aproximado a quantos centímetros de correntinha a gente vai ter que iniciar, tá? Mas também vou deixar uma demonstração no meu corpo de como tem que ficar para vocês iniciarem esse vestido. Pausa estratégica rapidinho para mostrar para vocês como que vocês vão medir a correntinha inicial, tá? Que eu já dei a indicação para vocês de mais ou menos quantos centímetros para cada tamanho, mas lembra que sempre fica a critério de vocês, às vezes vocês podem ter o busto maior, enfim. Isso tudo varia bastante, tá? Mas a medida é a seguinte, a correntinha inicial é essa aqui bem de cima, tá? Que quando a gente for fazer a correntinha, é ideal que tu meça no teu corpo com a correntinha, tá? Não necessariamente com a fita métrica. Mas aqui, ó, por exemplo, pra mim, que sou no tamanho M, a minha indicação aqui é de 84 centímetros de comprimento de correntinha esticada, né? E aí, é isso aqui, ó. Porque a gente vai passar por um braço só, tá vendo? É essa correntinha aqui. E lembra que, apesar da correntinha ela ser mais rígida, né, que o resto da peça, enfim, ela vai dar uma cedida com o peso da peça. Então, isso tem que ser levado em consideração. Cuida pra não fazer muito apertado também, mas se tu fizer muito solto, aqui vai ficar caindo, ó. A minha até tá, tipo assim, no limite, né? Mas é que eu não queria que ficasse muito apertado e queria que ficasse certinho aqui no corpo. E essa parte aqui também das correntinhas da cava, vocês experimentem, como eu digo no vídeo, pra vocês experimentarem, pra ver se não tá nem muito apertado nem muito solto. Mas também sempre lembra que o crochê cede, então faz um pouquinho menor
mesmo que fique um pouquinho apertado no início, depois a peça vai se ajustar, tá bom? E eu acho que é isso, minha indicação. Agora pode continuar o vídeo aí, desculpa te atrapalhar. E vamos daqui. Então aí tu vai fazer a quantidade de correntinhas nos centímetros que tem aí de indicação e também conforme tu for medindo no teu corpo e achando que precisa mais ou menos. Aqui eu vou começar com uma amostrinha só pra vocês. Depois de ter feito aí a quantidade de correntinhas certinha pro vestido de vocês, a gente vai lá na primeira correntinha e vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Cuida pra não torcer a correntinha, né? Então, cuida pra ela ficar retinha antes de fechar com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir 2 correntinhas pra altura do primeiro ponto. E vamos trabalhar ponto alto em todas as correntinhas nessa primeira carreira, tá? Então aqui tu pode pegar, como a gente tá fazendo com uma agulha, mais grossa e um fio mais fino, a ideia é que ele fique numa estrutura meio rede, assim. Não te preocupa que fique fechado. A minha dica, ao invés de pegar só essa alcinha daqui, pega essas duas, ó. Tá vendo? Tá vendo que forma esse xizinho aqui em cima? Pega essas duas pra ficar um pouco mais estruturado. E aí, essa primeira carreira, então, é pontos altos em todas as correntinhas, tá? Vai fazer uma carreira toda de pontos altos. Ó, depois que tu terminou a carreira de pontos altos, a gente vai finalizar aqui, fechar com ponto baixíssimo, lá na nossa segunda correntinha. Fecha com ponto baixíssimo. Terminada a primeira carreira, a gente vai fazer agora 3 carreiras iguais, tá? Aquele padrão de pontos, que é um ponto alto, uma correntinha, pulando um ponto de base. Então, aqui eu subi uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha. Então, eu subi 2 correntinhas e subi mais uma, que vai ser o intervalo entre os pontos altos. Então, a gente vai ter 3 correntinhas aqui, vou pular o primeiro ponto de base e vou no segundo, fazendo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base e vai no próximo. Vai ficar aqueles quadradinhos vazados, ó, tá vendo? E o trabalho todo vai ser isso, tá? Uma correntinha, pula um de base e vai no próximo. E pega o ponto inteiro, tá? Porque como eu disse, a gente tá fazendo com uma agulha bem maior, então é um trabalho que vai ficar bem furadinho, bem rede, assim, né? Vai ser um trabalho bem fluido. Então, pega sempre, ó, correntinha e aqui, ó, pega o ponto inteiro, tá? Não pega só uma alcinha, pega as duas e faz aí o nosso ponto alto. Correntinha, pula um ponto de base, ponto alto no próximo. Ó, e aí a gente vai ter, então, esses quadradinhos vazados, tá? Termina a carreira, vou terminar aqui a primeira carreira com vocês. Correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, sempre pulando um de base, correntinha. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Sempre faz uma correntinha antes de fechar. Vamos fechar lá na segunda correntinha lá do início do nosso trabalho. Se não tiver número par, não te preocupa. Aqui, por exemplo, no meu, ó, não tinha número par, eu fiz uma do lado da outra com uma correntinha de separação, só pra finalizar, tá? A partir de agora vai ficar certinho o número par. Não tem problema que não tenha número par. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras com essa mesma estrutura. Depois de fechar aqui a carreira, sobe 2 correntinhas para a altura do primeiro ponto, faz mais uma correntinha e vai em cima do ponto de base, ó. Aqui faz uma correntinha e vou fazer um ponto em cima desse ponto aqui, em cima do ponto alto da base. Só que tá vendo que ele fica tão abertão, os pontos e tudo mais, que ele praticamente vai ficar no meio dos 2 pontos de base. Mas tá vendo que eu inseri o meu ponto dentro
da cabeça do meu ponto de base, né? Então, o ponto é dentro da cabeça do ponto da base. Correntinha, ponto alto dentro do ponto de baixo. Ó, tá vendo? Ele desliza aqui pra cá e ele fica meio enviesado aqui, fica meio intercalado com os de baixo, mas ele tá dentro do ponto de base, tá? E assim a gente vai fazer 3 carreiras desse jeito aqui. Tô terminando a terceira carreira. Agora com o tamanho real, tá? Antes eu tava fazendo com uma amostrinha só pra mostrar essa parte até aqui. E agora no tamanho real, ó. Vocês conseguem ver aqui a primeira carreira toda em pontos altos. E aí 3 carreiras com o pontinho rede, né? Que a gente faz com uma correntinha de separação entre os pontos. E aí aqui eu vou só abrir porque... pra não... Foi só pra não escorregar os pontos. Aqui, tô finalizando, então, a terceira carreira de pontos vazadinhos, tá? Lá na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Tá? E aí, aqui, agora a gente vai começar a fazer aumentos pra manga. Como eu quero deixar a cicatriz da peça embaixo do braço, eu vou deixar isso aqui embaixo do braço e aqui é onde a gente vai fazer a manga. Então, desse lado aqui a gente vai fazer a manga. E pra manga, a gente vai ter que fazer aumentos. Então, aqui a gente vai medir mais ou menos uns 7 centímetros de cada lado. Ó, pega aí tua fita métrica, dobra a tua peça assim no meio, né? Não precisa te preocupar em contar ponto, tá? Mais ou menos. Dobra assim no meio e aí aqui tu pega uns 7 centímetros e marca aqui primeiro, de um lado, marcou 7 centímetros de um lado. E marca os outros 7 centímetros atrás aqui também. Aqui, ó. Tá? Marquei, então, de um lado e de outro, tá? E aí, a gente vai começar a nossa carreira aqui. Até chegar lá nos marcadores. 1, 2, 3, para dar a altura de ponto e já fazer a correntinha de separação. E ponto alto, uma correntinha, ponto alto, mesmo trabalho de rede, tá? Ó, chegando aqui no marcador, bem onde eu marquei, eu vou fazer um aumento, que é o seguinte, correntinha, aí cheguei no ponto, vou fazer um ponto alto dentro dele, uma correntinha e outro ponto alto dentro desse mesmo, tá? Então, vai ficar um Vzinho aqui. Correntinha, foi pro próximo. Normal. Então, a gente vai fazer aumento no primeiro marcador, no último e no meio aqui, tá? Então, vamos ver aqui quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse aqui, vou até usar o marcador. Nesse aqui, eu vou fazer um aumento também. Então, no primeiro, no do meio e no último, tá? Então, sobe aqui, correntinha, ponto alto, até chegar no marcador do meio ali e a gente fazer o aumento. Cheguei no marcador, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo buraco. Correntinha, vai até lá o próximo marcador. O último marcador, então, vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo, tá? Continua até o fim da carreira agora sem aumentos. Então, só vamos ter 3 aumentos aqui nessa parte onde a gente marcou. Ó, já tô na próxima carreira, daí chegando aqui, eu mantive os marcadores lá na outra carreira, tá? Mas é só pra eu me lembrar onde que tá, não precisa remarcar. Só pra tu olhar aqui de novo, ó, aqui tá o aumento da carreira anterior. E é aqui que eu vou fazer aumento de novo. O aumento vai ser um ponto aqui,
uma correntinha, um ponto bem no meio do aumento de base, uma correntinha e um ponto no segundo ponto, ó. Então, 2 pontos vai se tornar 3, tá vendo? Bem no meio do Vzinho que a gente fez do aumento de baixo. Continua até o próximo aumento. Essa aqui já é a carreira depois do primeiro aumento, tá? Já tô na segunda carreira de aumentos. Ó, cheguei no outro aumento, vai ser um ponto aqui. Um ponto bem no meio, não precisa fazer na correntinha. Ah, não, pera. Um ponto aqui no primeiro ponto, uma correntinha. Um ponto bem no meio aqui, que não precisa ser bem em cima da correntinha. Uma outra correntinha e um ponto de novo. De novo, 2 pontos se tornaram 3. Correntinha, continua até o outro marcador. De novo, cheguei aqui. Vou fazer um ponto alto aqui. Uma correntinha, um bem no meio. Uma correntinha e um nesse aqui. Correntinha e continuo até o fim da carreira. Começando a próxima carreira, inicia do mesmo jeito. E vamos até o primeiro marcador. Agora, nessa carreira, ó, tá vendo que tá aqui o primeiro Vzinho e aqui os 3 pontos de aumento da segunda carreira de aumento. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai fazer um aumento só nesse primeiro aqui e lá no último do último marcador. Então, ó, correntinha. Aqui eu vou fazer o aumento que nem eu fiz na primeira carreira de aumento, fazer 2 pontos altos no mesmo, ó. Tá vendo? Correntinha, agora não faço aumento. Não faço aumento. E vou até agora o último marcador. Então, o aumento aqui do meio, esse aqui eu não vou fazer nada, vou até lá o fim. Cheguei aqui no último marcador, o último aumento. Então, aqui tem o Vzinho de baixo e os 3 em cima. Nesse aqui, a gente vai fazer aumento no último. Então, são os 2 da extremidade, né? Aqui, então, eu não faço aumento. Correntinha. Correntinha, e aí nesse aqui eu faço aumento. Então, ponto alto, correntinha e o outro ponto alto no mesmo. Tá? E continuo até o fim da carreira. A próxima carreira vai ser igual. A gente vai fazer um aumento nesse aqui, igual a gente fez esses 3 aqui, ó. Só que em cima desse novo aumento que a gente fez aqui. Só nesses 2 novos, né? Mais uma carreira assim. Ó, chegando na próxima carreira de aumento, aqui tá o meu V, ó. Então, aqui ainda é um ponto, sem aumento, correntinha. Aí, aqui sim, um ponto aqui, uma correntinha, um ponto dentro do V aqui, correntinha, ponto em cima desse. E continua até o outro Vzinho lá, marcadinho, tá? Depois de terminar essas carreiras que eu mostrei pra vocês, que deu um total de... Tirando aqui, ó, a primeira carreira toda de pontos altos, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras naquela estrutura que eu mostrei pra vocês. 3 carreiras sem aumentos, aí as últimas 4 carreiras aí com os aumentos que eu acabei de explicar pra vocês. Agora, vamos fazer umas carreiras sem aumentos. Novamente, no estilo ponto redezinha, tá bom? E aí eu volto aqui pra gente mostrar a separação do corpo da peça e da manga. Depois aí que a gente já tiver algumas carreiras
a gente vai fazer a divisão pro braço e pro corpo. Parece que tá reto, né? Mas aqui tem aqueles aumentos. Lembra que a gente fez uns aumentos aqui para que no nosso braço ele fique um pouquinho maior. Ele abrir pro braço aqui. Aí aqui, o que eu fiz? Eu marquei com o marcador a altura do último aumento e do primeiro aumento. Então, lembra que a gente fez aqui... Aqui tem o primeiro Vzinho. Aí aqui tem os 3 pontos. Depois tem o Vzinho aqui e os 3 pontos aqui. O ponto do meio desse último terceiro que a gente fez aqui, ó. Eu vim nananana, e marquei ele aqui na última carreira que eu fiz. Mesma coisa pro outro lado, tá? Então, aqui a gente tem bem a altura dos aumentos que a gente fez. Em tese, o nosso braço, ele vai sair aqui. E aí, aqui tá o início da minha carreira, ó. Agora eu vou fazer carreiras pro corpo. Só que entre esses dois marcadores aqui, a gente vai fazer uma quantidade de correntinhas. Que isso fica também a teu critério, que tem que caber no teu busto e tem que caber no teu braço, isso aqui. Claro que ele sozinho já passa, tá? Mas pro corpo, o braço não vai ter problema. O braço não vai ter problema, mas pro busto aqui, pro corpo, provavelmente vai precisar de um pouco. Mas também não muito, porque esse material, ele estica, ó, tá vendo? Ele se molda no corpo. Então, façam correntinhas, mas cuidem pra não fazer muitas, tá? Então, aqui vou fazer essa próxima carreira aqui com vocês. Deixa eu tirar esse... Tava segurando meus pontos. Aqui. No meu fechamento da última carreira. Aí, mesma coisa, sobe 2 correntinhas, uma correntinha para separação dos pontos altos, né? E aí, vamos dar ali ponto alto e correntinha até a gente chegar lá no primeiro marcador. Ó, cheguei aqui no marcador, eu fiz o ponto onde tá o marcador e aí vou fazer uma quantidade aí de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 6, tá? Mas é tudo uma questão de testar no teu corpo, pra ver o tamanho do braço e o tamanho do busto que vai ficar melhor pra ti, tá? Principalmente pro busto e lembrando que vai ser um vestido que vai até... Que é um vestido, né? Então ele vai ter que passar no teu glúteo. No teu quadril também. Então, cuida isso. E aí, a gente passa aqui pro outro lado, já vira assim, ó, porque a gente tá trabalhando nesse sentido. Fiz aqui 6 correntinhas e vou testar, né? Então, vou pegar e vou fazer aqui, vou fechar do outro lado lá, com um ponto alto, correntinha e continuo até a gente fechar a carreira. Primeiro, fecha essa primeira carreira para depois... experimentar e ver se essa quantidade de correntinhas que vai ficar embaixo do braço ali, né, pra cava, digamos assim, se tá suficiente. Então, primeiro termina essa carreira aqui e vê como vai ficar, e experimenta. Ó, terminei aqui a carreira, fecho. E ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? A correntinha. Então, aqui vai o meu braço e aqui vai o meu corpo, tá? Eu vou experimentar pra ver se 6 correntinhas ficou bom pro meu tamanho. E tu também aí vai experimentar pra ver se tá tudo certinho, pra poder continuar aqui o corpo. Experimentei aqui e pra mim ficou bom essa quantidade de correntinhas aqui pra cava. E aí agora, guria... é só continuar o trabalho do mesmo padrão de pontos, tá? Fazendo ponto alto e correntinha, ponto alto e correntinha. Agora, primeiro para todo o corpo, né? Então, a gente vai primeiro fazer o corpo e depois a gente faz aqui a nossa manga, tá? E a próxima carreira, então... próxima carreira do corpo, né? É a mesma coisa. E aí, a gente vai complementar os quadradinhos ali nas correntinhas que a gente fez embaixo do braço, ó. Eu vou chegar ali pra mostrar pra vocês.
Ó, cheguei aqui no último ponto, antes da correntinha. Vai fazer uma correntinha, vai pular uma correntinha de base, vai fazer um ponto alto ali, que nem a gente fez lá no começo. Só que vai ser o padrão redinha de novo. Ó, e aí aqui, já em cima do ponto. Ó, assim. Vamos trabalhar em cima da correntinha dessa forma aqui e agora continua fazendo carreira sobre carreira pro vestido. Se a gente chegar lá no quadril e sentir que ficou apertado, a gente vai fazer aumentos da mesma forma que a gente fez a outra vez, lembra? Aqui, vou só mostrar, né? A gente faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto, né? Então, a gente faz tipo um Vzinho no ponto de base. Aqui, no caso, a gente vai ver se vai precisar fazer aumento. Se não precisar, a gente vai deixar ele retinho mesmo e vai deixar ele mais tubinho. Mas se vocês quiserem fazer ele mais rodado ou aumentar, é só fazer esses aumentos. E aí, tu pode definir. Peraí que soltou aqui. E aí, tu pode definir de quantos em quantos pontos tu quer fazer, né? De repente, isso varia bastante da quantidade de pontos que tu fez pro teu tamanho. Mas, sei lá, a cada 4 pontos vai fazer um aumento, né? Isso também vai variar conforme a tua vontade de fazer ele mais rodado, ou enfim, né? Mas essa é a forma de fazer ele maior pro quadril, fazer aqueles aumentos em Vzinhos. Então, eu volto aqui para mostrar como que vai ficar o corpo e como que a gente vai fazer para ir para as mangas. Para as mangas não, para a manga, né? Porque é uma manga só. Terminado aqui todo o comprimento do vestido, deixa eu falar para vocês o que foi que eu fiz. Aquilo que eu falei antes aconteceu. Chegando no quadril, não ia passar e eu não queria que ele ficasse também muito apertado no quadril. Então, eu fiz aumentos, ó. E aí, eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz, né, de comprimento, onde que eu fiz os aumentos, enfim. Aqui, depois que eu fechei com as correntinhas, eu fiz 9 carreiras sem aumentos, tá? Daquele jeitinho lá, com o ponto rede, tá? Esse aqui é a minha cintura. Mas é sempre importante ir medindo no corpo de vocês, porque pode ser que esteja apertado, enfim. Mas também levem em consideração que esse fio, ele cede bastante. Então, ele, em princípio, parecia apertado em mim, mas conforme tem o peso da peça, conforme tem todo o caimento da peça pronto, tu vai ver que fica perfeito depois, tá? Então, mesmo se tu achar que tá um pouquinho apertado, mas coube, entrou no teu corpo, só foi um pouquinho difícil pra colocar ele no início, é normal. Depois que ele já tiver com a saia pronta, tudo pronto, tu vai ver que ele vai ficar melhor de encaixar aí no teu corpo. Então, não te assusta nesse início, tá? Assim, olhando assim, o vestido parece bem estranho, né? Porque aqui vai sair a manga ainda, é onde a gente vai fazer a manga, onde tem esse buraco aqui, né? Aqui foram as correntinhas que a gente fez, e aqui a gente continuou, então, com 9 carreiras daquele mesmo padrão de ponto. E aí, aqui, na 10ª carreira, eu fiz aumento em todos os pontos, ó. Tá vendo aquele Vzinho que eu mostrei pra vocês? Aqui, ó, o Vzinho. Todos esses Vzinhos divididos com a correntinha aqui. Então, tem correntinha entre os 2 pontos e entre os 2 Vzinhos. Então,
tem aumento em todos os pontos, tá? Isso fiz na 10ª carreira. E aí agora aqui pra baixo fiz 24 carreiras de ponto rede, o mesmo ponto daqui de cima, só que tá vendo que aqui ele tá bem mais fechado do que aqui, né? Porque aqui tem bem mais pontos do que aqui. Então, aqui, mas o que é a mesma estrutura de pontos, tá? É o pontinho, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. E a última carreira aqui, eu fiz toda ela em ponto alto, que nem a gente fez lá no início da nossa peça, tá? Esse fio, ele se comporta de um jeito muito diferente fora do corpo. Então, aqui a peça não parece estar... Fica difícil de dar as medidas que vocês precisam. Por isso que eu acho que é um vestido que eu recomendo que vocês meçam no corpo de vocês, tá? Que vocês vão testando, vai vendo aí se cabe e tudo mais. E agora a última parte vai ser fazer as mangas, tá? Só que aí a gente vai ter que descobrir agora se a manga... É a primeira vez que eu vou fazer essa manga, então vamos ver. Essa manga aqui... a gente, aqui na parte da cava, onde a gente fez as correntinhas antes, a gente vai fazer umas diminuições pra ser uma manga mais colada no braço, tá? Mas ao mesmo tempo tem que passar com facilidade do braço, tudo precisa passar com facilidade. Então agora aqui a gente vai pegar, aqui ainda tem um restinho do segundo novelo. Importante dizer que até aqui eu só usei um novelo e quase 2 aqui, tem ainda um pouquinho do segundo. Então, é um vestido bem econômico também, tá? A gente provavelmente vai usar, não vai chegar a usar um terceiro novelo inteiro, né? Porque agora falta só a manga. Então, eu vou usar isso aqui e mais um pouquinho do terceiro novelo, provavelmente. Então, agora a gente vai direto aqui no buraco. Vai ficando cada vez mais difícil de mostrar pra vocês aqui por vídeo, né? Mas aqui o buraco do braço, tá? Eu vou pegar a parte onde tá um dos marcadores que eu deixei a outra vez. Vou inserir minha agulha aqui. Vou inserir aqui num ponto antes, uma correntinha antes. Vou passar o fio aqui e vou dar um primeiro nozinho só pra firmar aqui o fio. Vou dar vou dar 2 nozinhos, só pra firmar o fio. E aí, aqui a gente vai subir as nossas correntinhas. 2 correntinhas pra altura de ponto. E uma correntinha a mais pra dar o espaço entre os pontos, né? Aí, agora, é trabalhar a mesma coisa. Mesmo padrão de pontos, né? Redezinha, ponto alto e correntinha. Em todo esse espaço aqui do braço. Como eu disse, aqui, bem onde a gente fez as correntinhas lá do início, a gente vai fazer umas diminuições, tá? Chegando aqui, como é que a gente vai fazer essa diminuição? A gente vai fazer uma correntinha, a gente vai pular um ponto de base, que no caso é esse aqui, e vai nesse. A gente vai pular, na verdade, a gente vai pular 2 pontos altos, né? A gente vai fazer um furo maior. Ó, uma correntinha e eu vou pular esses 2. Então, eu não vou nesse aqui, eu vou nesse aqui. Só pra comer uns pontos sem ter que fazer muita... Sem ter que apertar muito, tá? Ó, aqui eu vou pular esse e vou direto nesse, que já é a correntinha que eu subi aqui. Então, já fiz a correntinha e já vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Essa diminuição aqui, a gente tem que ir experimentando no braço, tá? É importante. Faz mais algumas carreiras. Agora, sem diminuições, a gente só precisou fazer essa diminuição aqui no início, tá? Só nessa carreira aqui. Nessa primeira carreira aqui, que a gente transformou 6 pontos de base aqui em 3, tá? 6 quadradinhos, digamos, né? E a gente transformou em 3 quadrados um pouquinho maiores, tá vendo?
E aí, agora, faz mais uma carreira, pelo menos, pra ver como é que vai ficar no teu braço, se ele vai passar certinho. E se ficar muito solto, se tu achar que ainda precisa fazer mais diminuição, faz desse mesmo jeito que eu mostrei, em mais uma carreira. Não precisa ser tantas diminuições, pode ser só mais uma diminuição. Mas essa é a ideia, ó. A diminuição seria pular esse aqui, né? Se eu fosse fazer um aqui, eu estaria fazendo normal. Mas seria fazer uma correntinha só e ir lá pro próximo, ó. Transformar 2 quadrados de base em um só. Isso seria a diminuição, tá? Nesse caso aqui. Eu acho que pra mim já vai tá bom fazer essa diminuição da primeira carreira. E aí eu vou testar aqui, vou experimentar, ver se ficou bom. Senão eu faço mais diminuições nas próximas carreiras, até ficar de um tamanho que eu goste, porque eu quero que não fique nem muito apertado, claro, eu não quero ficar desconfortável, e nem muito solto, eu não quero uma manga muito grande, eu quero uma manga justinha no meu braço. Então a gente vai estar buscando conquistar essa manga justinha dessa forma, assim. Voltei aqui com a manga pronta, primeiramente para dizer que, além daquelas 3 primeiras, vai ficar bem difícil de enxergar aqui no vídeo, né? Mas lembra das 3 primeiras diminuições que eu fiz, né? Transformei 6 quadradinhos vazados em 3 aqui em cima, ó. São esses 3 maiores aqui, assim. E aí, aqui pra cima, depois eu fiz mais uma, ó. Fiz primeiro 2 carreiras normais, sem diminuições. E aí, fiz uma carreira com um aumento de novo, ó. 2 quadrados eu transformei em 1. Conseguem ver aqui? E isso foi porque fui medindo e decidi naquela carreira ali que eu queria fazer uma diminuição ainda. E não queria deixar muito apertado bem embaixo do braço, sabe? Então, às vezes, é bom tu fazer uma diminuição um pouquinho depois, pra que embaixo do braço não fique tão apertado. E aí, deixei, então, bem certinho, bem justinho no meu braço, pra vocês... Que é bom que cada uma meça no seu braço, né? Porque cada uma tem uma espessura de braço. Mas fica bem à vontade se tu quiser fazer diminuição depois, perceber depois que tá um pouquinho... Se tu quiser começar com a manga de um tamanho, quiser diminuir ela aqui no antebraço, também super dá, tá? E acho que é isso, garotas. Aí faz do comprimento de manga que tu quiser. Lembra que vai ceder. No meu caso aqui eu fiz várias carreiras e acho que ficou um pouco grande, porque ele vai caindo com o tempo, né? O uso e tudo mais. Então, eu acho que eu vou desfazer umas 4, 5 carreiras aqui ainda, tá? Mas isso vai muito de vocês irem experimentando, tá bom? Esse é o vestido, então, gurias. Tcharam! Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu uso com um shortinho e um topinho, tá? Por baixo. Prefiro do que botar forro, mas vocês fiquem meio à vontade se vocês quiserem botar forro. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu amei e eu já tenho meu look de Natal. Quem for fazer, marca o meu perfil e a Círculo pra gente ir acompanhando todos os vestidinhos de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo tutorial.